Bem, meus irmãos, amigos do Ideal Espírita, muita paz para todos. Nós estamos aqui mais uma vez para tentar dar a nossa colaboração da melhor forma possível, principalmente nos dias atuais que nós vivemos, um mundo ainda agitado, passando por um processo pandêmico, mas estamos aqui, todos nós firmes e fortes, com o objetivo de tentar ir fortalecendo as nossas almas, divulgando a ideia espírita, justamente com esse objetivo, né? E a gente compreender melhor essas situações que nós estamos vivenciando, em especial no momento atual. Nós vamos, inicialmente, fazer uma prece, rogando a Deus, aos colaboradores espirituais que nos assistem nesse momento, que possa estender essa mesma extensão para todos aqueles que estão nos assistindo, esperando que possamos dar a nossa colaboração com o objetivo de iluminar a consciência de cada um, ajudando-nos nesse processo que estamos passando no momento de hoje. Muita paz. Bom, nós vamos abordar um assunto aqui que eu intitulei Regeneração da Humanidade. Vejam bem, sabemos, isso é muito colocado na literatura espírita, nas casas espíritas, através das inúmeras palestras que são realizadas, que todos nós, os espíritos, princípio inteligente do universo, estamos submetidos a um processo continuado de transformação, um processo de evolução, como se chama. Essa evolução, claro, não só o espírito está submetido a essa evolução, que é uma lei do código divino, como também até a própria estrutura planetária do próprio cosmos. Estamos sempre nesse movimento, nesse processo continuado de evolução, de transformação. Mas em se tratando do espírito, essa evolução também, acredito que muitos de nós já temos esse conhecimento, que essa evolução passa justamente pelo aprimoramento de ordem intelectual e, claro, pelo aprimoramento de ordem moral. Pois bem, e nesse processo de evolução, no processo de transformação do todo qual todos nós estamos submetidos, para que possamos alcançar a uma condição espiritual favorável, uma condição espiritual de mundos celestes, vamos colocar dessa forma, chegando à condição de espíritos puros, naquela classificação que traz a obra kardeciana, na escala dos espíritos. Sabemos que esse processo evolutivo, como eu já mencionei, passa por etapas ou por escalas. Existem determinadas etapas que precisamos cumprir para que efetivamente possamos alcançar a essa condição espiritual de pureza, uma condição espiritual muito mais favorável em relação a essa que nós estamos vivendo atualmente, certo? Nesse processo de escala, nesse processo de transformação, existem essas etapas. Se tomarmos por base a classificação dos mundos, como traz aí a obra kardeciana, ele coloca, por exemplo, que o planeta Terra encontra-se ali naquele patamar de provas e expiação. Mas antes desse plano de provas e expiação, existe uma outra escala de mundos, que é o chamado mundo primitivo. E aí o nome já está dizendo, o mundo primitivo. É quando ali habita-se esses mundos, espíritos que estão ali naquelas primeiras encarnações, naquelas primeiras existências. Espíritos, vamos chamar assim, eminentemente primitivos. Avançando nesse processo, porque isso leva muito tempo, para mudar de uma escala, de um nível planetário para outro, chegamos à fase de regeneração, que é essa fase, como já mencionei, que o planeta Terra se encontra, que é um mundo de provas e de expiação. E o nome também já dá uma ideia, quando ele fala de provas e de expiação. É um mundo aí onde impera ainda o mal ainda impera com muita força, e é um planeta que você é provado e também passa por processos expiatórios ou processos de resgate, como queiramos. Avançando nesse processo evolutivo, isso também leva milhares de anos, vamos avançar na escala evolutiva e vamos chegar naqueles mundos chamados mundos de regeneração ou mundos regenerados. Dentro dessa escala dos planetas, a próxima etapa, a próxima escala é o mundo regenerado. Nesse mundo regenerado, nós temos ainda muito
o que expiar. Passamos ainda por processo de resgates em decorrência de violação de nossa parte perante as leis da vida em vidas anteriores. Então, o reflexo da lei de causa e efeito, né, uma das leis que compõe esse código divino, acaba reagindo e agindo sobre nós e recebemos esses reflexos, processo expiatório, certo? E, continuando nesse processo de evolução, né, na escalada dos mundos, chegamos aí agora à condição de mundos ditosos. Aí, nesse mundos ditosos, o bem já começa a sobrepujar o mal. O mal, realmente, ele praticamente está num patamar assim, muito baixo mesmo, certo? Pouco perceptível. E avançando mais ainda, vamos chegar a essa última escala, pelo menos que nós temos conhecimento, que é a escala dos chamados mundos celestes, ou mundos divinos, ou chamados mundos felizes, onde impera efetivamente o bem, onde o bem impera na sua totalidade. Então observe que dentro dessas escalas de mundos, esses mundos exigem também dos espíritos que vão habitá-lo determinadas prerrogativas, vão exigir desses espíritos determinadas habilidades, determinados conhecimentos, determinados valores de ordem moral para que possam efetivamente habitar esses mundos. Diga-se de passagem que nessa escala desses mundos que eu mencionei, o que determina justamente essa classificação é a qualidade dos espíritos que o habitam. Então são esses espíritos, de certa forma, que dão ali aquele perfil, que determinam essa qualidade. Porque são os espíritos que povoam, que fazem com que a coisa se movimente. Agora, é claro, tudo isso sob a chancela de Deus e dos espíritos superiores. Então, para cada etapa dessa, exige-se de nossa parte, de cada um de nós, justamente nós conseguimos absorver para a nossa personalidade, para o nosso íntimo, melhor dizendo, determinados valores. E a conquista desses valores, desses conhecimentos, requer esforço. E esse esforço, muitas vezes, nós temos assim uma certa dificuldade, porque ainda, no nosso caso, o planeta de provas e expiação, ou seja, habitando o planeta de provas e expiação, ou seja, nós somos espíritos também de provas e expiação, o mal ainda faz parte do nosso íntimo, ele fala ainda no nosso íntimo com muita força. Então temos ainda muita dificuldade de vencer, de superar esses sentimentos menores que ainda fazem parte da nossa estrutura psicoemocional, consequentemente entravando, dificultando o nosso processo de evolução. E o desafio está em justamente superar esses sentimentos menores, fazer com que esses sentimentos possam ser transformados para sentimentos mais altruístas, sentimentos muito mais positivos, sentimentos que começam a dar uma caracterização de um espírito bom, de um espírito feliz ou algo do tipo. Então existe uma certa dificuldade, justamente por isso, em decorrência desses sentimentos que ainda fazem parte do nosso íntimo e que dificultam a nossa caminhada nessa escalada, nessa trajetória que eu mencionei aqui desses mundos. E os espíritos também vão mudando aí de classificação, como coloquei há uns minutinhos aí atrás. Então perceba que cada etapa dessa exige algo. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Estamos agora numa fase de transição, como a própria literatura espírita fala, como a própria Gênesis fala, certo? E até outras religiões também fazem alguma abordagem nesse sentido. Então nós estamos agora nesse período de transição, numa fase de transição. E toda essa fase de transição ela é difícil, requer mudança. E sabemos muito bem que toda mudança ela traz transtornos. Se formos lembrar ali em Obras Póstumas, vamos observar no capítulo onde é abordada ali a regeneração da humanidade, Kardec questiona os espíritos responderam, dizendo que para que possamos perceber ali indícios dessa transformação, não vai acontecer nada de miraculoso, nada de sobrenatural, alguma coisa nesse sentido. As coisas seguirão uma certa ordem natural, do que efetivamente tem que acontecer. Nada assim mirabolante nesse sentido. Porém, é claro, sabemos que existe um esforço, vai exigir de cada um de nós, certo? Valores que
vão se fazer necessário para que possa nos credenciar a alcançar esse mundo regenerado. E ele fala ainda em Obras Póstumas, quando ele diz que podemos identificar, alguns sinais que podemos identificar, muitas vezes, vamos dizer assim, a situação dificultando, onde vemos a humanidade cada vez mais se comprometendo perante as leis de Deus, a humanidade, de certa forma, mostrando todo ainda um certo primitivismo da sua parte, com o egoísmo ainda exacerbado, certo? Com a ganância ainda muito exacerbada, e outros sentimentos menores que ainda fazem parte do nosso íntimo. Vemos ainda a sociedade em muitos conflitos de toda a ordem. E aí é que nós vamos percebendo justamente essa fase de transição. Então deixa-nos a sensação, muitas vezes, que a situação está piorando. Mas se formos olhar desde lá do ponto de partida, se tomarmos como ponto de partida o mundo primitivo, ao mundo de prova e expiação, vamos observar que a humanidade, na verdade, melhorou. A humanidade vem passando por um processo de melhoria. Melhoria, isso sem a menor sombra de dúvida. Mesmo que no exato momento que nós estamos vivendo, deixa-nos essa sensação que estamos em um certo retrocesso. Mas na verdade isso não é retrocesso, nada mais do que pura e simplesmente a manifestação dos sentimentos que já fazem parte do nosso íntimo, sentimentos que ainda fazem parte e que vamos precisar transformar. E sabemos também que os amigos espirituais nos informam que os espíritos chamados inferiores, o mundo espiritual chamado inferior, ele de certa forma tenta também interferir, tenta dificultar esse processo de renovação, influenciando as mentes desavisadas, as mentes ainda primárias, vamos chamar dessa forma, e impulsionando o indivíduo para que ele possa ter determinados tipos de comportamento que vão dificultar esse processo de transformação para que possa alcançar a esse mundo de regeneração, para que se possa alcançar efetivamente essa regeneração da humanidade, vamos colocar dessa forma. Então, essa regeneração, ela requer esforço, ela requer efetivamente uma luta de cada um de nós. E precisamos ter foco, Precisamos ter foco se nós quisermos efetivamente sair dessa situação. Se nós quisermos efetivamente alcançar essa felicidade. Porque, em síntese, todas as religiões, as filosofias, de um modo geral, e o ser humano também, de um modo geral, busca, de certa forma, a felicidade. A questão é que os caminhos que são escolhidos para essa felicidade é que muitas vezes são caminhos que na verdade não levam à verdadeira felicidade, Há prazeres momentâneos ali, e sabemos que muitas vezes prazeres momentâneos não é garantia de felicidade mais adiante. O nome está dizendo momentâneo, uma felicidade ali, aparentemente, uma felicidade provisória, mas que logo mais adiante surge um problema, muitas vezes, em decorrência dessa escolha que nós fizemos de optar por um prazer momentâneo. Então, isso é algo que muitas vezes engana, provoca um certo efeito ilusório no espírito, no indivíduo. Até porque nós somos ainda muito imediatistas. Nós queremos as soluções rápidas, nós queremos as nossas soluções para ontem, não é nem para hoje. Mas sabemos muito bem que existe um tempo. Observe que estava dito nas obras póstumas, tudo segue uma ordem natural, um certo tempo para as coisas, para que possa esse processo se amadurecer, para que esse processo de amadurecimento, para que esse processo de ampliação, vamos colocar assim, da consciência de cada um de nós, possa acontecer. Na questão 165, se não me falha a memória, 167, perdão, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual o objetivo da reencarnação. E os espíritos responderam, disseram que o objetivo é, antes de mais nada, expiação, um aprimoramento da humanidade. Sem o que é isso, onde estaria a justiça de Deus? Então essa reencarnação, veja só, ele começa logo dizendo que passa por um processo expiatório. Um processo expiatório. Então não há como, efetivamente, nós alcançarmos essa condição de consciência muito mais ampliada sem passar por processos de recuperação, vamos colocar dessa forma, Passar por processos, muitas vezes, de resgate daqueles compromissos assumidos anteriormente. Porque sabemos muito bem que tudo que nós realizamos na vida, tudo que nós pensamos, que nós fazemos, vai sendo registrado no nosso inconsciente, certo? E esse inconsciente vai ali, armazenando aquelas informações, aquilo vai ficando registrado no nosso perispírito, esse perispírito ali vai nos acompanhar de certa forma, e quando em futuras existências, quando reencarnarmos, tudo aquilo que tiver registrado nesse perispírito vai ser, de certa forma, impresso no novo corpo. E aí vamos sofrer as consequências
boas ou ruins, vamos colocar dessa forma, de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes que nós cometemos em vidas pregressas ou em momentos anteriores. E aí também um desafio para poder superar e vencer cada momento desse. Vencer cada desafio que foi, diga-se passagem, foi cada um de nós que efetivamente plantou essas dificuldades. Então essa regeneração vai necessitar justamente desse esforço, dessa determinação. Já que nós falamos de espíritos, né, para não ficar, já falamos inclusive de classificação, eu acho que existem 3 classificações que a gente pode colocar aqui, né, para que a coisa fique melhor, com um melhor nível de compreensão. Podemos colocar aqueles espíritos que estão em processos expiatórios. Expiatório está dizendo que o indivíduo vai ter que resgatar alguma coisa que ele cometeu, vamos dizer assim, alguma violência que ele cometeu perante as leis da vida. E aí vem o processo expiatório. Tem aqueles espíritos que estão numa condição muitas vezes provacional, passando por provas. São aquelas provas que o espírito, de certa forma, escolheu no mundo espiritual e que vem agora aqui no mundo encarnado para poder justamente passar por essas provas, né? Por esse processo que ele mesmo escolheu. E temos os espíritos que executam missões, desde as menores missões, se é que podemos colocar dessa forma, até as maiores missões. São aqueles espíritos que vêm com o objetivo, muitas vezes, de orientar a humanidade, orientar um determinado povo, um determinado segmento. São pessoas que, de certa forma, estão com nível de consciência acima do mundo que eles estão habitando. Agora, não achem que, quando a gente fala muito missão, nós precisamos tomar muito cuidado com essa palavra, porque, na verdade, tudo é uma missão. Né? Todos nós estamos em uma missão, seja da vida bem mais simples, aquelas vidas, muitas vezes, muito mais complexas, com muito mais afazeres, com muito maior responsabilidade, mas tudo, de certa forma, tem o seu valor, e tudo isso, de certa forma, é uma missão que cada um tem que cumprir enquanto espírito, enquanto filho de Deus, do qual nós estamos aqui neste mundo, né? Em especial nesse mundo encarnado, o mundo planeta Terra, que nós ainda enfrentamos uma certa dificuldade. Pois bem, mas nesse processo de regeneração, existe aí 2 pontos importantes que o espírito precisa ficar atento, que precisa ser observado, para que essa regeneração, para que esse mundo de regeneração possa efetivamente acontecer, e para que essa regeneração, essa transformação da alma possa ocorrer. É necessário que o espírito observe 2 aspectos, que é justamente não se revoltar contra a divindade e ter ou desenvolver aquela chamada fé, mas uma fé inata, que seja realmente algo natural da alma, do ser, certo? Como eu costumo dizer, o ser humano, de certa forma, não consegue viver sem acreditar em nada. Ou o indivíduo acredita num time de futebol, ou acredita só no dinheiro, acredita só nele mesmo, mas alguma coisa ele acredita, certo? Ninguém é destituído por completo não acreditar em nada. Mas nós estamos falando aqui em fé, uma fé nata, aquela fé no sentido de um mundo melhor, uma fé no futuro, uma fé em Deus, uma fé que tem condição, que o indivíduo tem condição de efetivamente superar todas essas dificuldades. Então eu pontuei primeiro a revolta contra a divindade. Então isso de certa forma acontece. E isso é um dos grandes erros, é um grande equívoco. Porque o indivíduo se revoltar contra Deus, se revoltar contra a divindade, ele está, de certa forma, protestando, ele não concorda, ele não aceita, com a ajuda daquela inteligência ou daquele ser, se é que nós podemos referir dessa forma, em se tratando de Deus, daquela força que pode efetivamente ajudá-lo, que tem condição efetivamente de fazer com que ele possa superar essa dificuldade para que essa regeneração efetivamente aconteça. E é Deus, através da sua força, né, da sua presença, da sua onipotência, da sua onisciência, é que tem condição de efetivamente nos auxiliar, e foi Ele que efetivamente idealizou todo esse processo, idealizou cada etapa. Ele que é efetivamente o fomentador de toda essa nossa escalada. Deus é que é a inteligência que fomenta não só a nossa vida, não só o próprio planeta Terra, mas o próprio cosmos, o próprio universo, o próprio infinito. Deus ele é imanente, Deus ele é absoluto, Deus é infinito, não tem início, nem meio, nem fim. Deus simplesmente é em ponto. Então
algo, ou uma força, vamos colocar dessa forma, é extremamente imprescindível. Então, quando você se revolta, você está dizendo que você não aceita esse auxílio, você não aceita essa orientação, você está renegando a oportunidade dessa renovação, e você está inclusive renegando até, ou tentando renegar até a sua própria existência. E aí entramos muitas vezes em um processo de travamento, vamos colocar assim, do processo evolutivo, e aí vai surgir ali aqueles desequilíbrios de ordem psicológica, emocional, e levando muitas vezes o indivíduo até o processo de autodestruição. Muitos escolhem muitas vezes o suicídio como sendo uma solução para uma dificuldade, para algum problema que o indivíduo esteja porventura enfrentando. Então o indivíduo, quando ele de certa forma opta por tirar a sua própria vida, não deixa de ser uma revolta contra toda a situação que ele está vivendo. E se ele está passando por um momento de dificuldade, primeiro foi ele que criou, e segundo, isso é um mecanismo natural da vida para que a consciência possa acordar, para que ele possa despertar. Nós estamos no plano de provas e expiações. E o plano de provas e expiações é utópico pensar que o indivíduo não vai ter dificuldades, que o indivíduo não vai sofrer. Nós necessitamos ainda da dor. A dor ainda é um elemento, um incremento necessário para despertar e acordar as consciências. E ai de nós que não fosse a dor. Ai de nós que não existisse, a reação da vida, das leis da vida, para tentar nos recolocar nos trilhos, naquele caminho que conduz àqueles mundos divinos, aqueles mundos celestes que eu mencionei. Então, é a dor que vai nos auxiliar quando nós estamos tentando travar todo esse processo. Porque senão, fatalmente, nós iríamos cair no comodismo. O ser humano gosta muito da chamada zona de conforto. O indivíduo iria se acomodar com aquela situação, desde que ele tenha uma condição econômica favorável, uma vida material mais favorável, ele ia tender naturalmente a um processo de estagnação. Isso ia ser extremamente danoso. E a vida, ela é dinâmica. A vida, ela não é estática. O planeta Terra não é estático. O planeta tem aqueles dois movimentos que a gente aprendeu na época escolar: o movimento de rotação e o movimento de translação. Certo? A vida é um processo continuado. O tempo não para. O tempo, ele é uma coisa tão curiosa que ele não existe nem o passado nem o futuro. Existe o aqui e agora. E esse o aqui e agora, ele não para. Ele é dinâmico. A vida é dinâmica. Deus, ele é dinâmico, não é estático. Mas nós, em decorrência justamente de termos essa tendência à acomodação, estamos, de certa forma, indo de encontro ao movimento natural do processo evolutivo, que é esse processo dinâmico, que é esse processo de movimento. A vida é movimento. A vida é movimento. Então a gente não pode tentar deter ou querer reter. Conseguimos, de certa forma, atrasar. Atrasar a gente até consegue, porque somos portadores do livre-arbítrio. Deus, de certa forma, nos deu o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de escolher, certo? De optar. A escolha é livre, mas a colheita, ela, de certa forma, é obrigatória, certo? Você pode optar em fazer algo ou não fazer algo, mas vem os reflexos das escolhas que cada um faz. E essas escolhas podem, muitas vezes, retardar esse processo até você alcançar um mundo chamado mundo divino, ou mundo celeste, ou o mundo mais próximo, que é o mundo de regeneração. Mas invariavelmente, inexoravelmente, nós haveremos de alcançar essas condições espirituais mais superiores. Nós não teremos força, não teremos condição de reter esse processo ao qual nós estamos submetidos por muito tempo. Atrasamos ali durante um determinado período, mas logo em seguida nós somos impulsionados pelo instrumento da dor, que faz com que o indivíduo possa caminhar, que o indivíduo possa retomar a sua trajetória. Então parar é um equívoco. Eu sempre brinco, eu falo de certa forma, dizer que o indivíduo, principalmente o brasileiro, ele quando trabalha, ele pensa muito na aposentadoria, que o indivíduo trabalha com o objetivo de pensar na aposentadoria. A aposentadoria todo mundo tem direito, eu também ainda não estou em idade de me aposentar, mas penso também na aposentadoria. Mas o indivíduo pode se aposentar em parte, mas o indivíduo não pode se aposentar e querer se aposentar da vida como um todo. Certo? Muitas vezes você pode aposentar com certa idade, mas ainda tem muita força, muito vigor, ainda está com as faculdades mentais normais, então você pode realizar muita coisa. Você muitas vezes parou a sua atividade profissional, mas você pode se dedicar a uma série de outras atividades. Certo?
Então, enquanto você tiver vitalidade, o indivíduo não pode parar. E aí você está dando continuidade para alcançar esse mundo de regeneração. E aí essa regeneração vai se dar no seu íntimo. E uma coisa importante, precisa ser colocado, não temos condição de, vamos dizer assim, querer regenerar o outro. O processo evolutivo, ele é pessoal e é intransferível. O salvador de mim sou eu mesmo, porque eu tenho espírito e não tenho nenhuma proposta salvacionista, a gente sabe disso. Não é? Então, eu é que sou responsável por essa minha regeneração, não é outro. E temos também essa tendência, uma outra má tendência que nós temos, fruto dessa imperfeição que nós ainda somos portadores, desses sentimentos menores que fazem parte da nossa estrutura íntima. É querer colocar no outro, atribuir ao outro a responsabilidade por a nossa felicidade, ser responsável pela nossa vida. E a gente não pode pensar dessa forma. Cada um é responsável pelas suas ações, pelas suas condutas, pelas suas escolhas. Mesmo na infância, ali a criança, claro, naturalmente, passa por um processo de gerenciamento dos adultos. Mas vai chegar a determinada etapa, ali na adolescência, mais ou menos, que ele começa a ser efetivamente responsabilizado pelas suas escolhas. Se ele vai querer estudar, se não vai estudar, se obedece à orientação dos pais ou não. E ele vai sofrer naturalmente as consequências dessas escolhas. E quando a idade vai avançando, claro, o processo de maturidade, de consciência vai se ampliando, consequentemente a responsabilidade acompanha. Não pode se dar um processo de regeneração, um processo de transformação, sem a responsabilidade concomitante. As coisas caminham de braços dados. Quanto mais você recebe, mais responsabilidade se tem. Quanto mais conhecimento se tem, mais responsabilidade. Quanto mais você avança na escala dos mundos, a responsabilidade é maior. Isso também é interessante ser colocado. Para não achar que quando chegarmos a uma condição de espíritos divinos ou celestes, seja lá como queiram classificar, espíritos puros, vamos achar que a nossa responsabilidade irá diminuir. Muito pelo contrário, o processo de responsabilidade ele aumenta cada vez mais. Quanto mais a ampliação da consciência, maior a responsabilidade. Então essa regeneração que nós estamos falando, nós somos responsáveis. E ficamos muitas vezes jogando a responsabilidade no outro, pela nossa felicidade. Um outro pensamento que circula por aí interessante no meio, né, de uma forma assim, numa linguagem assim mais popular, dizemos muitas vezes quando estamos diante de uma situação com dificuldades, uma situação de difícil solução, ao invés de procurarmos resolver o problema, nós vamos procurar culpados. Muitas vezes como está acontecendo hoje com o fenômeno da pandemia, a qual a humanidade está sendo submetida. E a gente percebe muitas vezes que as pessoas ficam, de certa forma, procurando culpados, culpar o governo A, o governo B, a nação A, a nação B, quando na verdade, se existe algum culpado, culpados somos nós mesmos, somos todos que fazemos parte de um organismo, nós estamos dentro de um sistema e somos partes ou somos peças desse sistema. Então as nossas mentes, ela de certa forma, ela interfere, faz com que nós possamos agir e reagir dentro desse sistema, através dos nossos pensamentos, das nossas ações. A nossa mente é um dínamo de força, está emitindo energias constantemente e também funciona como uma antena. Estamos também captando toda a energia, toda a vibração do ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, observe que de alguma forma, direta ou indiretamente, estamos envolvidos e somos responsáveis por tudo isso. Então, ao invés de procurarmos jogar a responsabilidade, a culpa no outro, vamos ver o que é que nós podemos fazer para poder transformar, para superar essa nova realidade que nós estamos passando. E diga-se passagem, processos pandêmicos, não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, estamos passando por essa e conseguir, pelo andar da carruagem, pelo processo evolutivo, haveremos de passar por situações semelhantes, ou muitas vezes até mais difíceis no futuro, não sabemos assim ao certo. Até porque nós estamos em um planeta de prova e expiação, como eu falei, nós somos espíritos ainda muito comprometidos, nós estamos a todo momento cometendo equívocos, repetindo os erros do passado, adquirindo dívidas, adquirindo comprometimentos perante as leis da vida, certo? Quando poderíamos estar fazendo de uma forma diferente, não incorrendo nos mesmos erros, fazendo agora de uma forma diferente, pensando em manter o equilíbrio da vida, manter o equilíbrio da sociedade do qual nós fazemos parte, manter o nosso equilíbrio íntimo através dos bons pensamentos, das boas atitudes, pensando no próximo, tentando efetivamente pensar como
como você pode, ou como nós podemos colaborar para melhorar a realidade que nós estamos passando. É assim, é dessa forma que esse processo de transformação, que essa regeneração vai acontecer. Ao invés de nós ficarmos procurando culpados. Porque só identificar culpados não resolve praticamente nada. E sabemos que a culpa, o sentimento de culpa, ele acaba sendo um elemento que entrava, que dificulta até o processo de renovação do indivíduo. Porque se você, de certa forma, se sente culpado, isso é ruim. No primeiro momento, é interessante que você percebeu que cometeu um equívoco. Aí vem a importância do arrependimento. O arrependimento é importante, mas você não pode ficar ali estacionado naquele ponto, né, naquele ponto da culpa, do arrependimento, porque senão vai se tornar um processo patológico, vai se instalar muitas vezes um processo de melancolia profunda, chegando a uma depressão e você acabar optando em se autodestruir, cometer um suicídio. Então, um erro muito grande. Reconhecer o erro é importante e avançar, se esforçar para não incorrer no mesmo erro. Então, através dessa linha de pensamento, buscando esse tipo de reflexão, é que nós vamos fazer com que esse processo de regeneração, que tanto é cantado ou decantado, vamos dizer assim, né, dentro do movimento espírita, possa acontecer. Certo? Não vamos achar, inclusive, que esse processo de regeneração já está pronto, que esse mundo de regeneração não está pronto. Ele vai precisar ser construído. E esse mundo de regeneração, para ser construído, vai precisar de espíritos regenerados. Lembra que eu disse lá no início? Que são os espíritos que habitam determinado orbe, é que dão a classificação, que estabelece a classificação desses mundos. Então, para um mundo de regeneração, vai precisar de espíritos que estejam predispostos a se regenerarem. Espíritos que percebem que precisam mudar. Não está se exigindo nesse momento que já sejamos espíritos transformados, completamente regenerados, que nós já estemos naquela condição crística, uma consciência crística. Não, absoluto, nós estamos ainda muito distante dessa etapa, desse nível de consciência. Mas o que está se pedindo é que pelo menos o espírito já tenha consciência que ele precisa mudar. Que ele reconheça que é um ser limitado e que precisa mudar. Que precisa rever a sua postura, a sua conduta perante o próximo, perante as próprias leis da vida. Que ele possa perceber a necessidade, né, de quebrar, por exemplo, esse clima de competição do qual todos nós estamos vivendo. Transformar esse paradigma, né, sair desse paradigma de competição e passar para um paradigma de cooperação. Vivemos num mundo hoje extremamente concorrido. E essa concorrência, muitas vezes, concorrências até muitas vezes desleais, e aquelas pessoas que não conseguem acompanhar, acabam sendo colocadas à margem, passando por sérias dificuldades e não ficamos nem um pouco com sentimento de culpa por aquelas pessoas não terem conseguido o êxito, obtido o êxito que muitas vezes nós conseguimos em um determinado objetivo, uma questão de ordem profissional, uma questão de ordem pessoal, familiar, etc. Então ficamos muitas vezes indiferentes com aqueles espíritos que estão nos presídios. Isso é ruim, isso é um traço, isso é um perfil de espírito de prova e expiação. Então o espírito, para poder chegar à condição de bom regenerado, ele precisa pensar no outro, precisa pensar, por exemplo, naqueles espíritos que estão ali num presídio, na cadeia pública. São espíritos que ainda militam no mundo da criminalidade. E nós não podemos, de certa forma, ficar indiferentes àqueles espíritos, àquelas pessoas. Então precisamos fazer uma reflexão, saber o que é que nós podemos fazer na sociedade que nós estamos inseridos para mudar essa realidade, para que possa produzir homens melhores, para que não precise mais ser utilizado presídios para colocar essas pessoas para que eles possam passar por um processo de, vamos dizer assim, depuração, para que eles possam pensar. Então é algo assim muito triste, é algo ainda muito doloroso. Então essa regeneração, ela vai se dando, buscando esses objetivos, passando por esses desafios e não acreditar de hipótese nenhuma de que não vai necessitar nenhum esforço. Muitas vezes queremos levar até vantagens, né? Tentamos burlar as coisas, tentamos criar mecanismos para poder atalhar um determinado caminho. Muitas vezes não são caminhos leais ou legais, como queiram, mas o que importa é chegar no resultado. Os meios não importam muito, certo? É aquele famoso pensamento que se diz, os fins não justificam os meios, né? Ou justificam os meios. Depende muito assim do entendimento de cada um. Ou seja, o importante é o resultado. Como você chegou, não importa. E isso é um equívoco. Não esqueça da lei de causa e efeito. Então, se você de certa forma usou meios equivocados, mas conquistou aquilo que você estava
focado, que você tinha pretensão, saiba que você adquiriu de uma forma indevida. Então lá adiante isso poderá não, com certeza lhe será retirado, ou você vai passar em futuras existências, ou até mesmo nessa, em experiências que você não vai poder fazer da mesma maneira, e que você vai ter de você subtrair daquela condição que você porventura conquistou. Eu fico pensando muitas vezes, quando uma pessoa passa em um concurso público, desculpe, vamos falar aqui de um concurso público, e muitas vezes ele usou ali meios fraudulentos para poder conseguir o gabarito das provas e tal, consegue passar no concurso, toma posse naquela função, e ali trabalha 30, 40 anos, se aposenta e continua recebendo aqueles proventos da aposentadoria. Observe só uma sequência de erros cometidos. Primeiro, que ele não se preparou para tal. Segundo, tomou a vaga de alguém que estudou, que se dedicou, que se esforçou, perdeu tempo, seu esforço e tal, e você tomou a vaga dessa pessoa. Depois você passou ali 30 anos, 35 anos, recebendo proventos do qual você não era merecedor legalmente. Depois se aposenta e ainda continua recebendo a aposentadoria de proventos que você não é merecedor. Então some aí. Então são mais ou menos 40, 50 anos você recebendo um determinado salário, determinado valor, do qual não lhe era devido. O que é que vai acontecer? Lembra das escolhas? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí, muitas vezes vem em futuras existências, em outras oportunidades, o indivíduo vai passar ali 40, 50 anos da vida enfrentando sérias dificuldades, muitas vezes de ordem econômica, porque passou um determinado período da vida recebendo, ou em vidas anteriores, determinados proventos que não lhe era devido. Isso é só apenas para exemplificar, para poder facilitar a compreensão, para que a gente não busque também esses atalhos. O atalho que a gente tem que buscar é o atalho do bem. Se é que a gente pode chamar isso de atalho. Isso seria, na verdade, a linha reta, o caminho reto. Mas esse ainda temos uma certa dificuldade. De vez em quando nós buscamos esses atalhos em decorrência da nossa fragilidade, que no primeiro momento é extremamente compreensível em decorrência do nível de consciência que nós nos encontramos. Mas o indivíduo, para poder alcançar esse mundo de regeneração, como bem falei, vai ser necessário que ele entenda, que ele perceba que vai necessitar buscar essa trilha. E o outro aspecto que eu mencionei foi justamente a fé. A fé. O indivíduo precisa construir ou fazer com que aquela fé que está no íntimo de cada um dele possa resplandecer, que ela possa aflorar, que ela possa fazer efetivamente das ações do indivíduo. O indivíduo ter convicção, ter fé no futuro, acreditar em Deus, saber que Deus tem efetivamente, vamos dizer assim, um controle de todo esse processo, de toda essa caminhada do qual nós estamos submetidos. E o indivíduo precisa acreditar nisso, precisa ter convicção disso, ele não pode ter uma fé vacilante. Agora, é uma fé cega? Não. Observe que a doutrina espírita ela prega a fé raciocinada, porque nós somos portadores de inteligência, nós estamos na fase da razão, nós estamos no estágio hominal, nosso espírito, naquele processo evolutivo, estamos na fase hominal, no processo da razão, na fase da razão. Então nós temos que usar esse talento, esse recurso que nós temos, que é a capacidade de discernir, de refletir, de poder fazer uso do nosso livre-arbítrio. Não é acreditar pura e simplesmente por acreditar. É necessário que o indivíduo também faça uma reflexão. É a maturidade de ordem moral consociada com a maturidade de ordem intelectual. É na junção desses dois fatores que se dá efetivamente um processo evolutivo e vai se construindo aquela fé inabalável, como diz Kardec. A fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, onde quer que você se encontre, diante de qualquer situação, você ter fé, saber que aquilo é um processo, se é um momento difícil, é um momento passageiro, que dias melhores virão, e saber que Deus ali está lhe ajudando, está lhe apoiando, mesmo diante das grandes dificuldades, dos grandes desafios que porventura a vida esteja apresentando aí no seu caminho, na sua trajetória. Então a fé, ela é fundamental. André Luiz fala, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele diz que, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele diz que a maior privação que o indivíduo pode passar, a maior dificuldade, que o indivíduo pode passar, o maior embaraço, é ele viver no mundo dessa natureza, ser privado da fé.
Então você viver em um mundo onde você tem uma situação extremamente adversa, que parece um beco sem saída. Então, como superar aquilo? Se você não tiver fé, se você não acreditar em Deus, saber que aquele é o momento, como superar? Então, como viver no mundo de provas e expiação se você falta ali a fé, a condição, né? Falta assim aquela força a mais para poder superar isso. Você tem que acreditar em você, nas suas capacidades, é claro, mas também você tem que acreditar na divindade, você tem que acreditar nessa força suprema. Para os incrédulos, para os chamados ateus, o mundo ele pesa com toda a sua força, né? Aquilo que podia ter um determinado peso por falta dessa fé, por falta desse acreditar, acaba pesando com toda a força, com toda a sua pujança, dificultando. E aí muitas vezes acontecendo, como eu falei uns minutinhos atrás, levando o indivíduo a um suicídio, o indivíduo optar por um processo de autodestruição, achando que o suicídio é a melhor solução. E diga-se de passagem, nesse período que nós estamos passando, esse período de pandemia, né, do chamado Covid-19, relata-se de um número muito grande de processos depressivos e o número de suicídio. Só que o número de suicídio, de certa forma, eles são meio que, vamos dizer assim, não são muito divulgados, porque isso pode servir muitas vezes até estímulo para aquelas mentes desavisadas. Fulano suicidou-se, então ele resolveu o problema dele. E às vezes a pessoa pode achar que essa tem que ser realmente a melhor alternativa, a melhor opção. Então isso é muito delicado. Então muitas vezes tem muito cuidado de divulgar esse tipo de informação. Os meios de comunicação têm um certo cuidado para poder divulgar essas informações, porque pode pegar essas mentes despreparadas e o indivíduo optar por essa situação. Então essa regeneração, meus irmãos, que tanto necessitamos, essa regeneração que precisa acontecer, vai necessitar de um esforço da nossa parte. E não acreditemos de hipótese nenhuma de que cada etapa dessa pode ser vencido burlando ou algo do tipo. Precisamos saber que existem pré-requisitos que nós teremos que superar, que nós teremos que vencer. O filósofo Anaxágoras, eu me lembro muito bem, um filósofo pré-socrático, ele diz que Deus tem um pensamento dele que diz o seguinte, que Deus é uma necessidade psíquica. Olha só, não é interessante. Deus é uma necessidade psíquica. Deus é uma necessidade, ou seja, nós necessitamos a divindade. Vamos lembrar de Carl Gustav Jung, quando ele fala do imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Ele diz que dentro da nossa estrutura psíquica tem um campo que ele chama de imago Dei, imagem de Deus. De certa forma, o indivíduo tem uma tendência a acreditar na divindade, embora ele não soube explicar, ele não explicou de certa forma, né, como seria isso, mas se dá essa ideia que todos nós temos essa tendência. Percebam muitas vezes as pessoas que falam de Deus, Deus isso, Deus aquilo, acredita em Deus, fé em Deus, nem que seja muitas vezes pura e simplesmente uma força de expressão, mas o indivíduo, ele fala. E existem outras pessoas que não têm nenhuma formação religiosa, mas acreditam em uma divindade, acreditam numa força ou algo do tipo. Até porque, para você acreditar em Deus, o indivíduo não necessita de uma religião. A religião tem o seu valor importante, eu particularmente acredito muito nas religiões. No nível de consciência que nós nos encontramos, a religião ainda nos ajuda, nos auxilia para que possamos nos reunir, pessoas mancomunadas com os mesmos pensamentos, para poder refletir, dialogar, conversar, ajuda muito nesse momento, né, nesse mundo de prova-expiação que nós estamos vivendo. É chamado aqui, de certa forma, o nosso porto seguro, aquela casa espírita que você frequenta, ou outro templo religioso que você porventura seja simpatizante, entendo eu que ali você busca ali um porto seguro, um ponto de apoio. Então, nós ainda necessitamos dos mestres. Mas existem aqueles espíritos, aqueles seres que não necessitam mais assim, né? Não tem tanta necessidade da religião. Então o indivíduo tem aquela sua convicção, a fé em Deus, procura ter retidão de caráter, de personalidade, procura auxiliar as pessoas em sua possibilidade e toca a sua vida, certo? Então isso é que tem efetivamente o grande valor, não é a religião. A religião, ela tem que ser um meio para que possa, inclusive, ele religar, né? Religião, religar ou levar você a perceber Deus, ou você ir de encontro a essa divindade e criar ali uma perfeita simbiose, a nível de, quando eu digo perfeita simbiose, no sentido de
consciência da sua parte, porque da parte de Deus essa simbiose acontece constantemente, isso não para, mas eu estou me referindo da sua parte em relação à divindade. Nós é que tentamos muitas vezes nos desvencilhar de Deus, nós é que tentamos, mas Deus ele não tenta desvencilhar, é impossível inclusive, né? É impossível, vai de encontro à própria constituição da divindade, se é que a gente pode se referir dessa forma, Deus querer se afastar, Deus querer de certa forma excluir do mundo um espírito ou quem quer que seja, até porque o espírito ele é imortal, o espírito ele é indestrutível. O corpo não, o corpo perece, o corpo é destrutível, mas o espírito não, o espírito é imortal, é indestrutível. Nós fomos criados para viver o mundo espiritual, nós somos criados para viver no infinito, nós somos criados para viver em uma plenitude de consciência, não igual à divindade, mas algo ali realmente bem próximo a essa divindade, onde haja ali uma perfeita sintonia entre eu e o Pai, porque entre o Pai e eu já existe, mas eu que possa, né, nós possamos perceber essa sintonia. Foi que Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Então, Paulo estava na perfeita sintonia com os valores que foram passados pelo Cristo, né? Por Jesus Cristo, aquele espírito de maior hierarquia que pisou aqui na face da terra, que nós temos conhecimento. Então, percebam a importância, não é, crucial, inexorável, da necessidade de termos a fé, de acreditarmos em Deus. E para aqueles que ainda relutam em acreditar em Deus, o indivíduo acaba muitas vezes sentindo, como falei, o peso da própria vida, o peso das dificuldades, e aí acaba dificultando muito mais a sua caminhada. Mas, com certeza, um dia virá que essa consciência vai despertar e ele vai perceber a importância, vai sentir, não é nem só compreender, mas ele vai sentir a existência de Deus, a existência dessa divindade. E com certeza, sem a menor soma de dúvidas, essa regeneração, buscando esses aspectos, haveremos de conquistar. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos.